Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu venho compartilhar com vocês o passo a passo de um centro de mesa circular. E antes de mostrar a peça para vocês, eu já vou começar pelo material dessa vez. A agulha que eu vou estar utilizando para executar esse trabalho vai ser a agulha 3 milímetros. Vou usar a agulha 3 milímetros. Vou usar a tesoura aqui para o arremate. Vou usar um fio na ordem 4, hoje eu vou usar o fio na ordem 4, que é um fio muito macio, de ótima qualidade, que eu acabei de começar o experimento desse fio, ó. Ele é um cone que vem com 600 gramas, é este fio aqui, ó, Textil Piratininga, é o fio Sinhar. Ele é um barbante que ele tem 85% algodão e 15% de outras fibras, né? Grandes amigos aí do crochê que tem essa parceria com essa marca de barbante. E eu estou experimentando e posso indicar para vocês porque eu adorei, muito macio e ótimo de trabalhar. Então, a toalha que nós vamos fazer, ela ficou 61 por 61. Eu vou estar pegando ela aqui para poder mostrar para vocês. É uma toalha circular. Ela ficou muito delicada, ó, eu fiz com o fio Sinhar, olha que maravilha que fica. Aqui o meu espaço é curto, então ela fica assim um pouco juntinha, mas no final do vídeo eu vou mostrar ela na mesa pra vocês verem como ela fica maravilhosa. Então eu espero que vocês gostem, olha o barradinho dela como é. E ela fica desse jeito, super simples de fazer, delicada. Aqui a gente vai ter muita carreira de repetição e o início é super simples. Então, vamos começar o nosso trabalho, espero que vocês gostem e boa aula. Ó, para iniciar o trabalho, eu vou iniciar com o anel mágico, mas você pode estar fazendo entre 4 ou 5 correntinhas, fechar esse círculo e dentro desse círculo, você vai colocar 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, vamos aqui ao nosso anel mágico. O anel mágico eu vou segurar, deixar um pouco de sobra de fio aqui para poder fazer o arremate, vou laçar entre os meus dedos, vou segurar. Vou colocar aqui, ó, a agulha por baixo desse fio aqui no dedo e vou buscar e dar a primeira laçadinha, ó. É assim que a gente faz. E aqui a gente tem o anel mágico iniciado. Por que anel mágico? Porque aqui a gente pode ajustar. Então, a gente tem aqui o ajuste final para quando a gente fecha o círculo do nosso trabalho. Então, agora eu fiz uma correntinha e vou fazer mais duas, ó. Uma e duas. 3 correntinhas equivale ao ponto alto, então eu vou fazer mais uma correntinha aqui. Nesse caso, eu tenho um ponto alto e uma correntinha de separação. E agora, eu vou estar fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação, ó. Vou laçar, vou introduzir dentro do anel mágico, buscar esse fio, uma laçada, 2 laçadas, uma correntinha de separação, vou laçar novamente, introduzir dentro do anel mágico, buscar esse fio, uma laçada, 2 laçadas e uma correntinha de separação. E assim, eu vou estar fazendo dentro do meu anel mágico 12 pontos altos. Vou fazer mais um aqui, ó, lacei, introduzo dentro do anel mágico, dou uma laçada, 2 laçadas e uma correntinha de separação. Vou terminar aqui os meus 12 pontos altos e volto pra gente iniciar a segunda carreira do nosso trabalho. Aqui, ó, cheguei ao final dos meus 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, quando você iniciar, é bom sempre conferir antes de fechar o círculo. Confira se você fez aí 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, eu vou aqui ajustar o meu ponto novamente e vou fazer mais uma correntinha, porque cada ponto a gente separou por uma correntinha de separação aqui entre um ponto e outro. Eu vou alongar porque agora eu vou fechar o meu anel mágico. Então, eu vou estar ajustando aqui, ó. Vou apertar, você pode puxar, não precisa ter medo, que fica bem fechadinho. E esse fio sobra aqui, depois a gente vai fazer o arremate, tá? Então, olha só como fica, eu vou colocar aqui na palma da mão, olha aqui como fica, ó. Fica assim, essa lindeza. Bem desse jeitinho já fica bem bonitinho, né? É uma graça. Então, aqui já tá ajustadinho, direitinho. E agora, eu vou ajustar o meu ponto que eu deixei solto aqui, pra poder a gente continuar o nosso trabalho. Então, aqui eu vou ajustar
Ó, fiz a minha correntinha e quando a gente inicia, ó, a gente conta uma, duas, na terceira correntinha eu vou introduzir a agulha, vou buscar esse fio e fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, bem aqui. E agora a gente vai começar a fazer carreiras com aumentos, todas as nossas carreiras vão ter aumento. Então, a partir de agora, olha só, eu vou pegar aqui, vou subir uma, duas, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Vou laçar e no mesmo ponto de base aqui, ó, eu introduzo novamente e faço mais um ponto alto. Então, agora eu fiquei com 2 pontos. Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação, venho no ponto seguinte e faço novamente, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Laço novamente, no ponto seguinte, faço 2 pontos no mesmo ponto de base novamente. Uma correntinha de separação, e assim eu vou seguir fazendo ao longo da minha carreira, ó. Lacei, faço um ponto alto e outro ponto alto. No mesmo ponto de base, uma correntinha de separação, laço novamente, um ponto alto e outro ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base. Uma correntinha de separação, no próximo ponto eu faço um ponto alto, mais um ponto alto. Olha aqui que é sempre 2 pontos no mesmo ponto de base e uma correntinha de separação. E o nosso trabalho vai ficando assim. Então, aqui, ó, não tem mistério, não tem segredo, é sempre muito simples de fazer, né? Muito fácil. E as nossas carreiras agora, ela vai ser todinha de repetição desta forma. Então, eu laço novamente, venho no ponto seguinte. O que a gente sempre tem que lembrar, que a gente vai ter o aumento sempre no último ponto dos bloquinhos e uma correntinha de separação. E aí, o tamanho do seu trabalho vai depender da quantidade de carreira que você quer. Nesse caso aqui, da toalha que eu mostrei pra vocês, que ela ficou 61 por 61, eu fiz... ao todo, 26 carreiras no conteúdo do trabalho e 3 carreiras para o barrado. Então, no total, foi 29 carreiras, para ela ficar 61 por 61. Lembrando que cada pessoa tem a sua tensão de ponto. Se você usar outro tipo de fio, por exemplo, se você pegar um fio na ordem 6, aí ela vai crescer mais rápido. Ou se você usar um fio mais delicado, você vai ter que fazer mais carreiras até atingir o tamanho desejado. Atingir o tamanho desejado, você faz o seu barrado e faz o seu arremate, né? Porque isso aí às vezes varia um pouquinho. Nem sempre a gente vê um tamanho de uma peça e quando a gente faz ela, ela vai ficar exatamente igual. Porque envolve tensão de ponto, envolve também o fio que você usa, envolve a agulha, tudo isso tá junto aí dentro do contexto do conteúdo do seu trabalho, né? Mas, enfim, eu espero que vocês gostem, é um trabalho simples, delicado e que você também pode reunir outras cores. Se você quiser, por exemplo, você pode fazer umas 3 cores de uma cor, outras 3 de outra, pode fazer colorido todinho, pode fazer uma parte de uma cor, chegar no barradinho, você colocar outra e assim vai. E olha como o nosso trabalho fica. Então, aqui eu já tô chegando ao final, ó, fiz 2 pontos altos no mesmo de base, uma correntinha de separação e para iniciar a próxima carreira, a gente conta, ó, a primeira, a segunda, na terceira, eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixíssimo. Olha aqui como fica o nosso trabalho, olha que lindo. Então, é desta forma aqui que a gente vai seguir ao longo de todas as carreiras. Para iniciar, eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas, vou laçar, vou introduzir a agulha aqui, ó, lacei no ponto seguinte. E o meu ponto seguinte é o segundo, então, eu vou ter um aumento aqui, ó. Vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, a lógica é qual? Se na carreira anterior eu tinha 2 pontos, agora eu tenho 3. Uma correntinha de separação. Venho para o meu próximo bloquinho. No primeiro, eu faço ponto sobre ponto. E no segundo, eu faço aumento. Eu pego e faço 2 pontos altos.
no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. No próximo, no primeiro, eu faço apenas um ponto e no segundo, eu faço meu aumento. E assim a gente vai seguir por várias carreiras até a gente atingir o tamanho desejado. É aqui que a gente vai, como que eu posso chamar assim, regular o tamanho da nossa peça. Porque a peça circular, você vai fazendo, quando você medir que você vê que tá no tamanho desejado, aí você já pode começar o barrado, que o barrado são 3 carreiras, e aí você termina o seu trabalho. E não tem segredo, ó, você só tem que lembrar que é uma correntinha de separação e sempre no último ponto a gente tem aumento. Nesse caso, a gente no primeiro é ponto sobre ponto e no segundo a gente tem aumento, ó. Tem o aumento aqui, uma correntinha de separação. No primeiro eu faço um ponto sobre ponto, no segundo eu faço 2 no mesmo ponto de base. E assim a gente segue ao longo do nosso trabalho, só fazendo aumentos. Uma correntinha de separação, venho no primeiro, faço um ponto alto, no segundo eu faço meu aumento. Porque cada carreira que a gente fizer agora, ela vai ter aumento no último ponto do bloquinho, antes da correntinha de separação. É apenas uma correntinha de separação e o trabalho fica assim, bem delicado, simples e fácil de fazer, né? Dependendo aí, se você não tiver disponibilidade, você leva mais de um dia para fazer, se você for fazer uma toalha nesse tamanho. Mas se você for fazer uma toalha maior, aí você vai levar mais tempo, né? Depende muito. Então, ó, sempre um ponto sobre ponto no segundo aumento, correntinha de separação. No primeiro, a gente faz um ponto alto. E no segundo é ponto sobre o ponto e mais um ponto, porque no segundo sempre tem aumento aqui, nesse caso, desta carreira, ó. E olha como o trabalho vai ficando, ele vai ganhando corpo já e já vai ficando muito lindo, né? Então, aqui agora uma correntinha de separação. No primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto, e no segundo, 2 pontos sobre o ponto de base. Isso significa aumento. Quando a gente fala aumento no crochê, é quando a gente coloca mais de um ponto no mesmo ponto de base. Então, nesse caso aqui, a gente tá colocando sempre no segundo, nesta carreira, né, o aumento separado por uma correntinha. E no primeiro, a gente faz só ponto sobre ponto, ó. Aqui é o ponto sobre ponto. E no segundo, eu faço 2 pontos sobre o ponto de base. Uma correntinha de separação. E aqui, ó, cheguei novamente no final da carreira. Você conta a primeira correntinha, a segunda. Na terceira, você vai introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. Sempre assim que você vai fechando o seu círculo. E olha como ele fica. Então, as nossas carreiras agora vão ser todas assim. Eu vou fazer mais uma aqui, iniciar, mostrar pra vocês. E após isso, eu vou fazendo carreiras de repetição até chegar na carreira de número 26. Quando chegar na carreira de número 26, aí eu volto pra gente fazer o barradinho, tá bom? Porque o processo agora, ele é sempre igual. Você fechou com ponto baixíssimo, você vai subir, ó, 3 correntinhas, laçar. No ponto seguinte, você faz um ponto alto. E no ponto que você tem na frente, que é o último ponto do bloquinho, você vai fazer aumento. Então, a cada carreira, você não pode esquecer que você tem que fazer aumento, ó. Que nem nesse caso aqui, eu agora faço 3 pontos altos e o aumento, ó. Eu faço o primeiro, o segundo e no terceiro tem aumento. Então, é assim que vai seguindo. Uma correntinha de separação, ó, eu faço no primeiro, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, eu tenho aumento. Ó, no terceiro eu tenho aumento. Uma correntinha de separação, faço um para cada um de base. E sempre no último ponto de cada bloquinho, eu vou ter o aumento, que eu vou fazer 2 pontos no mesmo de base. Olha como é simples de fazer e rápido, fica direitinho.
e uma correntinha de separação. E assim, ó, a nossa carreira vai ganhando corpo aqui. Então, eu vou terminar algumas carreiras e volto pra gente continuar o nosso trabalho. Gente, ó, aqui eu já adiantei algumas carreiras, eu já estou na 8ª carreira. E olha só o detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente inicia aqui embaixo, é um ponto alto separado por uma correntinha. Depois, a partir da 2ª carreira, a gente começa a fazer aumentos. Então, eu vou ter 2 pontos na 2ª carreira, separados por uma correntinha, depois 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele vai subindo os pontos gradativamente, né? Porque cada carreira a gente tem um aumento. O que a gente tem que olhar aqui no detalhe, ó, que desde a 2ª carreira, ou melhor, da 3ª carreira para frente, todos os últimos pontos do bloquinho tem aumento. Então, a gente tem aumento, ó, até chegar essa carreira e as outras que virão. Então, aqui eu tô na 8ª carreira, ainda faltam algumas carreiras pra gente chegar em 26 carreiras, pra gente ter o nosso trabalho nesse tamanho, 61 por 61. Lembrando que se você quer maior, então você aumenta as carreiras, até o tamanho desejado. E aí, uma dica, você usa fita métrica e vai medindo pra ver se o tamanho já alcançou aquele que você deseja, para depois ter as 3 carreiras de acabamento. Então, vou seguir, quando eu terminar a 26ª carreira, eu volto pra gente começar o barrado do nosso trabalho. Gente, olha só, aqui eu cheguei no último bloquinho, né, da nossa última carreira. Aqui, 26 carreiras, né, lembrando que cada bloquinho desse, no último, ó, ponto do bloquinho, tem aumento. Então, eu fui fazendo as carreiras que são repetitivas, uma correntinha de separação de um bloquinho para o outro, e agora eu vou fazer o fechamento aqui, ó. Eu deixei aqui para mostrar para vocês que após o término dessa carreira, nós vamos fazer uma carreira todinha de ponto alto antes de fazer o nosso barrado. Então, aqui, ó, eu fiz as minhas 26 carreiras, né, que são repetitivas, como eu vim falando com vocês ao longo do trabalho. E agora, a gente vai fazer uma carreira todinha de ponto alto. Então, até aqui, ó, eu fiz normal os bloquinhos. No último ponto aqui, ó, a gente tem um aumento, uma correntinha de separação, aí a gente conta, ó, a primeira, segunda, na terceira aqui, ó, a gente introduz a agulha e faz o ponto baixíssimo aqui, ó. Então, aqui a gente fecha a nossa carreira e essa parte. Agora, antes de fazer o barrado, a gente vai fazer uma carreira todinha de ponto alto. Isso significa que nós vamos fazer um ponto para cada um de base. Dessa vez não tem aumento, a gente só vai fazer um ponto para cada um ponto na base. E quando chegar aqui onde tem uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá? É super simples. Então, eu vou fazer um aqui para demonstrar para vocês, ó. Para subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, lacei, venho no ponto seguinte, faço o ponto alto e vou fazendo um ponto alto para cada um na minha base, ó. Laço, introduzo e faço o meu ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar ao final do bloquinho. E dessa vez não tem aumento, então a gente vai fazer um ponto alto para cada um na base. Normalmente, ó, vou laçando e vou fazendo aqui o ponto alto para cada um na minha base. E vai ficando desse jeito aqui. Então, é só seguir. O bloquinho, ele acaba o quê? Com 26 pontos altos, né? Porque foi a quantidade de carreira que a gente fez, separados por uma correntinha. Dessa vez, a gente não vai fazer a correntinha de separação e nem vai fazer o aumento. Então, a gente vai seguir só fazendo um ponto alto para cada um na base. Então, é assim, ó, que a gente vai seguir. Eu vou chegar aqui na divisão para mostrar para vocês como é. Aí, eu vou terminar essa carreira e volto pra gente começar a fazer a nossa carreira de vezinho. Que a carreira de vezinho vai ser 2 antes da carreira final do nosso barrado, que dá todo um charme na peça. Então, aqui, ó, eu vou fazendo um ponto alto para cada um na base. Já estou quase chegando no final do bloquinho. E não tem aumento dessa vez.
não tem correntinha, tá? Pra ficar bem claro. Chegou no tamanho desejado, lembra que eu já havia comentado. Ah, mas eu quero uma toalha maior, eu quero que ela fique maior. Então, você vai seguindo, fazendo as suas carreiras até onde você acha que é o necessário. Aí, antes de fazer o barrado, você vai chegar e fazer essa carreira que eu tô fazendo aqui, toda de ponto alto. Aqui, ó, não tem aumento que a gente chegou no último ponto do bloquinho. Eu vou laçar apenas, fazer um ponto alto. Onde é essa correntinha, eu vou laçar, introduzir aqui nela, ó, e fazer outro ponto alto. E vou pegar já o próximo bloquinho e já começo, ó, fazer um ponto alto para cada um na base. Então, só para ficar muito claro para vocês, eu agora segui fazendo um ponto alto para cada um na base, onde tem a correntinha, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir por toda a volta do trabalho, olha como fica aqui, ó. Então, agora eu vou terminar essa carreira e volto pra gente começar a nossa carreira de vezinho. Aqui, ó, estou chegando ao final dessa carreira, que foi toda em ponto alto. E aí, a gente vai iniciar a nossa carreira de vezinho. Então, como eu já havia falado, a gente termina o bloquinho, não tem aumento dessa vez. E onde é a correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, do mesmo modo aqui, ó, primeira, segunda, na terceira correntinha do ponto aqui, ó, do primeiro inicial dessa carreira, a gente introduz a agulha na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo, como sempre a gente veio fazendo. Olha como fica, fechadinho. Então, agora nós vamos iniciar a nossa carreira de vezinho. Pra gente fazer a nossa carreira de vezinho, a gente começa normalmente, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. 1, 2 correntinhas, que essa é a parte de cima do nosso vezinho. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar e no mesmo ponto de base, ó, esse aqui onde subiu esse ponto alto, eu vou introduzir a agulha e fazer mais um ponto alto aqui, ó. Então, você introduz e faz outro ponto alto aqui. E olha como fica, ó, é assim que nasce o vezinho. Aqui eu subi 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, 2 correntinhas para fazer essa parte de cima do vezinho e outro ponto alto. E agora, a gente vai seguir como? Pulando 2 pontos de base. Então, eu pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro, eu vou laçar sem fazer correntinha, tá? Ó, pulo o primeiro, segundo, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto no mesmo de base. Vou laçar novamente, ó, pulo o primeiro, segundo, no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laço novamente no mesmo, eu faço outro ponto alto. Então, agora não tem correntinha de separação, ó, eu laço, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. Laço aqui novamente, ó, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. Olha como nasce a nossa carreira de vezinho, olha como fica. Notem bem direitinho que a gente pula 2 pontos na base, sem correntinha de separação, e ela vai ficando assim, ó. Só assim já dá uma graça no trabalho. E nós vamos fazer essa carreira e mais uma de vezinho, para chegar no barradinho final. Então, vou fazer aqui de novo, para que não reste dúvidas, ó, eu laço, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto no mesmo ponto de base, que é pra gente ter o nosso vezinho, ó. Então, eu vou terminar essa carreira ao longo de toda a volta da toalha, depois eu volto pra gente iniciar a segunda carreira de vezinho. Gente, ó, aqui cheguei ao final da nossa carreira de vezinho. Então, ó, vou fazer o último vezinho aqui, e pra vocês verem que dá tudo certinho, eu vou pular aqui o primeiro, o segundo, vou laçar, ó, e no terceiro, eu vou fazer o último vezinho aqui, ó. 2 correntinhas de separação
e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Aí, ó, notem que aqui sobra 1 e 2, ó, certinho. E agora, pra gente unir esses vezinhos, a gente conta a primeira correntinha, a segunda, na terceira, eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixíssimo aqui. E olha só como fica, ó, fica bem certinho, bem direitinho. Agora, pra gente iniciar a nossa próxima carreira de vezinho, nós vamos caminhar aqui, ó, dentro deste ponto. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse ponto do meio do vezinho, buscar esse fio. E agora, aqui dentro do vezinho, eu introduzo a agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, aqui equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas, que é a separação do vezinho, laço novamente e faço outro ponto alto aqui dentro. No mesmo espacinho do vezinho anterior. E olha como fica, vezinho sobre vezinho. Sem fazer corrente, laço novamente e venho no próximo vezinho. Um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. Laço novamente, venho no vezinho da frente, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. Sem fazer correntinha, eu laço, venho no próximo vezinho, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. Laço novamente, venho no vezinho seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e outro ponto alto. E aí, a gente tem, ó, a carreira de vezinho sobre vezinho, olha como fica. Fica desse jeito. E agora, a gente vai seguir até chegar aqui novamente e fechar pra gente fazer a parte do barrado final. Então, eu vou fazer mais um aqui para que não reste dúvidas, ó, eu laço, venho no vezinho seguinte, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço novamente, outro ponto alto. E assim a gente segue de vezinho por vezinho, ó, sem correntinha, você laça, vem no vezinho da frente. Um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Então, agora eu vou seguir, terminar essa carreira, e aí a gente inicia a última carreira e faz o arremate. Aqui, ó, cheguei ao final da segunda carreira de vezinho. E vou aqui, ó, tá fazendo o último vezinho pra vocês verem como a gente faz o fechamento. Então, eu laço, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação, e no mesmo vezinho eu faço outro ponto alto. Novamente, a gente conta, ó, a primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu puxo esse fio e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar pra dentro desse vezinho, fazer o ponto baixo aqui, ó. Isso para iniciar agora a nossa última carreira, tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo, subo 2 correntinhas, e aqui equivale a um ponto alto. E agora, aqui dentro, eu vou realizar mais 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, ó. Aliás, né, o segundo, porque o primeiro já tá aqui. Vou fazer mais um ponto alto, ficou 2, mais um, fica 3, mais um, 4, e mais um, 5. Então, agora, eu fiz dentro desse vezinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, venho nesse vezinho da frente, faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação. No próximo vezinho, eu vou repetir e vou estar fazendo, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo eu faço um ponto baixo, outra correntinha de separação, e no vezinho que eu tenho na frente, eu repito tudo de novo, eu vou fazer 5 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos altos dentro desse vezinho, faço uma correntinha de separação. No próximo vezinho, eu faço um ponto baixo,
outra correntinha de separação e no Vzinho da frente eu vou repetir e realizar 5 pontos altos de novo. Então, eu fiz 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos realizados, uma correntinha de separação. No próximo, eu faço um ponto baixo. E assim, ó, que fica a nossa última carreira aqui, que faz o final do nosso barrado. Olha como fica, ó. Fica muito fofo, muito gracioso. Então, a gente vai seguir sempre assim, ó, uma correntinha de separação. Dentro do Vzinho da frente, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha de separação, venho no Vzinho da frente, faço um ponto baixo. Outra correntinha de separação e vou repetir os 5 pontos altos no Vzinho da frente. Então, agora a nossa carreira, ela vai ser assim até o final. Chegando no final, nós vamos arrematar e o nosso trabalho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem explicado aí. E alguma dúvida, vocês podem deixar aí na descrição. Aliás, desculpa, tá? Nos comentários. Eu vou deixar tudo direitinho na descrição, aliás, do vídeo, mostrando o tamanho e tudo direitinho. Olha aqui como fica. Eu fico encantada só com a carreira do Vzinho, porque o Vzinho já deixa a peça com charme muito bom, ó. Se você também quiser deixar só no Vzinho para finalizar, fica muito bonito. Mas eu gosto de fazer essa parte do leque aqui. Eu acho que dá um charme bem interessante. Então, vou terminar essa carreira e vou voltar pra gente fazer o arremate da peça. Gente, olha só, aqui cheguei ao final da carreira, ó, dos bloquinhos, e olha como o trabalho fica, ele fica lindo demais da conta. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês sobre a mesa, pra vocês verem a peça aberta direitinho, tá? E agora, nós vamos fazer o arremate. Aqui no final, ó, como tem a divisória entre um Vzinho e outro, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, um ponto baixo. E essa pontinha aqui, ó, desse bloquinho do leque anterior, eu vou pegar aqui nessa correntinha dele aqui na terceira e vou puxar e fazer um bem baixinho aqui, ó, que é o ponto baixíssimo. Pra gente ficar com a peça bem direitinha, ela fica uniforme, bem certinha. Então, agora, ó, eu vou estar tirando só pra mostrar pra vocês como eu fiz aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó, eu tenho esse lequinho, só pra ficar bem claro, tá? Aqui eu não vou fazer correntinha de separação. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 e a gente não pode unir eles assim, a gente tem que ter aquela curvinha do lado. Então, aqui, ó, eu vou introduzir e vou fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo e vou pegar na terceira, ó, primeira, segunda na terceira e também vou puxar, ó, e fazer o ponto baixíssimo aqui, pra gente unir essas duas partes. E aí, ele fica assim, ó, fica direitinho, uniforme, lindo demais. Vou tá cortando agora pra gente fazer o nosso arremate. Então, eu corto aqui. Não precisa ser um fio muito longo. E antes disso, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a quantidade que sobrou de fio aqui, ó, no cone. Olha o pouquinho que sobrou. Uma coisinha de nada aqui, ó, que sobrou no fio, do fio. Então, um cone de 600 gramas de fio na ordem 4, dá pra você fazer 2 peças, né? E fica muito linda. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio pra cá, depois eu vou introduzir a agulha novamente, puxar ele pro lado avesso da peça, onde eu vou ajustar aqui, ó, a gente ajusta, fica bem direitinho. Eu vou virar essa peça agora, pra gente fazer o arremate. E quando a gente faz esse arremate, eu vou caminhar com esse fio aqui por dentro da peça, aqui dos pontos da peça. Então, eu vou pegar essa agulha, vou pegar uma agulha de espessura um pouquinho menor, ó, essa daqui é 2,5. Eu fiz o trabalho com a agulha 3 milímetros. Então, agora eu vou buscar esse fio, vou introduzir ele dentro desse leque, ó. Aí, eu ajusto aqui, fica bem direitinho, ó.
E eu vou buscar ele aqui dentro. Vou introduzir ele aqui dentro. Pra poder dar o meu nozinho final aqui, ó. Porque é importante a gente dar um nozinho pra poder ficar bem firme. Como aqui é 4 fios, a gente abre a fibra dele, deixa 2 pra cada lado. Deixa eu abrir aqui, pra deixar 2 fiozinhos, ó. 2 fiozinhos pra cada lado. E aí, eu vou deixar aqui, abertinho, pra poder introduzir dentro do meu ponto aqui, ó. Vou pegar essa agulha, vou introduzir ela aqui dentro. E vou buscar uma parte do fio, ó, passar. E agora eu posso dar o nozinho. Então, eu faço um nozinho de leve, pra não estragar o trabalho. E depois o nozinho apertando um pouquinho mais. E agora, eu pego dentro do próprio leque. Eu vou pegar e vou puxar esse fio ao contrário aqui novamente, ó. Eu introduzo aqui. Eu vou introduzir aqui, calma que eu tava saindo da frente da câmera, oh, misericórdia. Aí, ó, eu puxo aqui, ó. De volta, que daí some esse nozinho, né? Eu não gosto de nozinho em peça, eu dou um jeito pro nozinho ficar muito discreto, o máximo que eu posso. E aí, aqui, ó, eu corto essa sobra que fica. Essa sobrinha que fica aqui. E o nosso trabalho fica desse jeito. Só que a gente tem também, né, que fazer o arremate central aqui, ó. Lembra que quando eu iniciei com anel mágico e ficou essa ponta de fio aqui, ó. Essa ponta de fio central. Então, agora eu vou fazer o arremate também. Quando a gente inicia a peça, é sempre bom deixar uma sobra de fio confortável pra essa hora, que é a hora do arremate, tá? Então, eu vou tá fazendo aqui. Pode ver que fica bem justinho, ó, fechadinho, direitinho. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse fio que eu deixei um fio longo, né? Então, eu vou tirar um pedacinho aqui. Vou abrir de novo essa fibra, vou deixar ela em 4 partes. Lembrando que cada um tem o seu jeito, viu, gente, de fazer os seus arremates, aí também é uma coisa bem pessoal. Essa é a forma que eu encontrei pra tá fazendo aqui o meu. Então, eu desmancho essa fibra pra poder dar o nozinho lá embaixo. Como eu acabei de fazer agora há pouco pra vocês verem. Então, aqui, ó, eu desmancho essa fibra. Vou pegar a agulha pra passar uma parte desse lado do fio aqui por dentro, ó, de outro ponto que já tem aqui no trabalho. Então, eu vou introduzir a agulha aqui. E essa hora é uma hora bem delicada, tem que ter um jeitinho pra fazer, ó, e puxar pro lado de cá pra poder fazer o nozinho. Que esse nozinho tem que ser bem discretinho pra evitar que fique relevo na sua peça, ó. Você dá uma apertadinha e depois aperta um pouquinho mais aqui, ó. Pronto, apertou. Aí, você vem aqui com a agulha. Como aqui é um circular, né? A gente introduz em umas 2 ou 3 voltinhas ou pontinhos, ó. Pra poder passar esse fio aqui por dentro dessa fibra. Ó, pra não ficar esse fio sobrando aqui. Aí, eu vou passar aqui. Ó, de leve, com cuidado. E vou cortar também o excesso. Cortei o excesso na minha peça, ó. Vou cortar aqui bem no cantinho. E pronto. Peça concluída, finalizada. E eu espero que vocês tenham gostado. Ela fica maravilhosa, certinha, super plana. Então, ó, agora eu vou estar aqui dando uma pausinha. Vou levar essa toalha lá pra mesa, pra vocês verem o resultado dela aberta. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de mais nada, agradecer a todos que acompanham o meu trabalho. Se você for novo ou nova aqui, ativa o sininho pra não perder as novidades. E agora eu vou estar mostrando pra vocês o resultado da peça aberta sobre a mesa. Então, gente, olha só aqui a peça sobre a mesa, olha como ela fica certinha, ó, planinha, fica muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí, como é uma peça circular, minha mesa é retangular, mas fica bonito assim mesmo. E você pode, ó, colocar um arranjo de flores, que fica muito lindo. Olha aqui, eu vou afastar a câmera só pra vocês verem. Olha só que lindo. Essa aqui, gente, é a peça piloto. A peça piloto, ela ficou 61 por 61.
Então, aqui eu fiz 25 carreiras, né? Dos bloquinhos, ó, 25 carreiras até chegar à carreira só de ponto alto. Então, no corpo do trabalho aqui, eu fiz 25 carreiras e depois a carreira só de ponto alto, as duas de vezinho e depois a de lequinhos que tem aqui, que é a última, né? Desculpa que né, na hora que a gente tá gravando é só o senhor. Então, olha aqui, ó. Então, fica desse jeito. Fica muito linda. Ela ficou 61 por 61. E como eu já expliquei, para ela ficar maior, você vai fazendo as suas carreiras de acordo com o tamanho desejado. E a dica que eu deixo é você usar a fita métrica para ver se já alcançou o tamanho que você deseja. Outra dica, é bom sempre você fazer as carreiras dos bloquinhos, carreiras de números ímpar. Por exemplo, eu fiz aqui 25 carreiras e depois a carreira de ponto alto, a única carreira de ponto alto que tem, antes do barrado, tá? Então, se você for fazer maior, aí você faz 27, 29, 31, né? Você usa os números ímpares antes de fazer a carreira toda de ponto alto, que aí na hora do fechamento, os seus lequinhos vai dar certinho, sem nenhum tipo de problema, tá bom? E essa aqui, antes de encerrar o vídeo, é a peça que a gente acabou de fazer juntos, ó. Olha como ela ficou também, ó. Certinha, planinha, maravilhosa. Viram como fica, ó? Esse é o resultado. A diferença dessa aqui é que eu fiz uma carreira a mais, porque eu tava, né, querendo encerrar o barbante. Vocês viram que sobrou só um pinguinho. Então, eu vou medir aqui junto com vocês para ver que tamanho que essa peça ficou. Eu acredito que ela ficou um pouquinho maior que a outra, né, porque uma carreira, gente, faz muita diferença. Então, vamos lá ver que tamanho que ficou. Eu vou colocar aqui para medir, ó. Ficou pouca coisa maior que a outra, né? 2 centímetros, que a outra ficou 61 por 61 e essa aqui ficou 63. 63, né? Por 63, ó. Essa aqui ficou 2 centímetros a mais que a outra, né? Isso que eu aumentei o quê? Uma carreira, isso na confecção, tá? Eu aumentei uma carreira. Então, o ideal é sempre você usar carreiras de números ímpares, tá? Nesse caso aqui, eu fiz com carreira de número par, mas o ideal é a carreira de número ímpar antes de fazer a carreira só de ponto alto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, fiquem com Deus.